passo a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Delgado, Presidente da AP Química e Presidente do Conselho de Administração da Bondalti. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Sines. O meu nome é Luís Delgado, sou Presidente da AP Química e membro do Conselho de Administração da Bondalti. Para já peço desculpa por ter chegado atrasado, mas a apresentação das agendas mobilizadoras no Porto barulhou aqui um bocadinho as agendas, a minha agenda, e portanto lá consegui chegar aqui a tempo. O desafio que nos foi feito foi falar aqui um pouco sobre as indústrias, a indústria química e o papel que a energia tem na nossa indústria e, antes de mais, falar aqui um pouco sobre o que é a AP Química, sobre o que é que a AP Química, os seus associados, o cluster da Química, a Petroquímica e a Refinação, o que é que somos e qual é o contributo que temos para a economia nacional e, obviamente, dizê-lo em Sines é obviamente bastante mais fácil do que noutro local onde ainda não se sabe muito bem o que é a indústria química, o contributo que tem para as nossas vidas. Representamos em torno dos 11 mil milhões de euros de volume de negócios total de todos os nossos associados e pertencentes a este cluster, valor acrescentado em torno de 1,5 mil milhões, 12% total das exportações nacionais, em torno de 52 mil empregos, diretos e indiretos, e 1/5 da despesa de inovação da indústria transformadora nacional. Portanto, um peso bastante grande e bastante importante do que é a indústria portuguesa. Temos mais de 60 associados de todo o espectro do que é a indústria química, a petroquímica e a refinação, como podem ver, e muitos deles estão aqui presentes em Sines e, portanto, reforça o papel do Complexo de Sines em tudo o que é a indústria química nacional, como não podia deixar de ser. Aqui uma nota, só para... vou falar um pouco disso mais à frente, mas é realmente impressionante quando se ouve falar do que é das agendas mobilizadoras, da transição energética e o caminho que a indústria tem que fazer, nomeadamente a indústria química. É impressionante ver o destaque que está a ser dado a Sines e o papel que as empresas que aqui estão presentes e outras que querem vir a estar têm vindo a desempenhar. É sempre bastante positivo. Somos um cluster fortemente exportador, como não podia deixar de ser, transversal a quase todas as cadeias de valor principais da economia nacional, como também não podia deixar de ser. A química está presente em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós utilizamos e, portanto, é realmente muito importante. Somos um cluster muito diversificado, com empresas de um espectro muito diferente, tanto a nível de dimensão como a nível, obviamente, do que fazem. E, um ponto aqui muitíssimo relevante, todos os nossos associados somos um cluster fortemente consumidor de energia, e aqui é o ponto mais relevante. E, claro, tentamos, na AP Química, ter uma participação e um incentivo grande em tudo o que é projetos inovadores e contribuir para o seu desenvolvimento. Mas somos realmente uma indústria bastante consumidora de energia, e isso tem, obviamente, impacto, e nos dias que correm, com tudo o que está em cima da mesa, coloca-nos questões muitíssimo relevantes. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes. O custo da energia é, obviamente, muito importante. Nós, em Portugal, temos feito uma trajetória positiva, mas que pode melhorar. Continuamos a ter um lag, uma diferença relativamente a outros países relevante em termos do custo final de energia que chega às nossas empresas, e isso é importante para empresas que são exportadoras, mas o ponto importante é que está a ser feito um caminho que pensamos que é positivo. Ainda faltam alguns passos, mas é muito positivo no sentido de fazer duas coisas.
A primeira é garantir que realmente o custo final, eu aqui foco no custo final da energia e não apenas no custo de produção de energia, porque o custo de produção de energia hoje é e está, obviamente, a valores completamente impensáveis há uns anos. A evolução nos próximos, a curto prazo, será claramente manter esta tendência, mas a médio prazo esperamos todos nós que tenha uma redução. Mas o custo final de energia é realmente muito importante e há um conjunto de outros fatores que fazem com que o preço final seja alto. Os passos que têm sido dados são passos que nos parecem positivos, como eu dizia, em dois vetores. Em reduzir todos os custos que não são de produção de energia, tudo o que está no meio, chamemos-lhe assim, isso é um fator muito importante. O segundo tem a ver com um incentivo a fazer a transição energética. A transição energética é para a indústria química e petroquímica, mas especificamente para a indústria química, um desígnio, não é algo que todas as nossas empresas têm que fazer, é algo que, se não fazem, temos um problema a médio prazo e esse problema será a sua sobrevivência. Portanto, é algo que tem que ser feito e tem que ser feito de uma forma bastante rápida e, obviamente, que tenha um racional económico por trás que permita que seja feita com o devido cuidado. Todas as medidas que o Governo anunciou, tem vindo a anunciar, como ultimamente a revisão de toda a legislação relacionada com o sistema de energia, no nosso ponto de vista, são positivos. Falta agora uma parte que é fundamental. O Sr. Secretário de Estado não está aqui para ouvir, mas sabe perfeitamente isto. A sua implementação, as portarias que vão dar seguimento ao que saiu da legislação aprovada, é fundamental para garantir realmente todos os passos que têm que ser dados, a redução das tarifas de acesso, a compensação aos consumidores indiretos de CO2 é um ponto importante e a sua abrangência, o número de empresas que está englobado é fundamental. O sistema de banda de reserva de regulação é um sistema que, embora bastante positivo, ainda coloca bastantes dúvidas sobre a sua implementação e segunda-feira ou terça, teremos o primeiro leilão para o ano 2022 e, portanto, já aqui com implicações práticas. Portanto, o ponto aqui relevante é passos importantes no incentivo desta transição energética. Vamos ver se nos detalhes conseguimos lá chegar. O segundo ponto tem a ver com realmente a transição energética e tem a ver com o que temos que fazer enquanto indústria para acompanhar e para nos posicionar num futuro cada vez mais sustentável e eu diria que é imprescindível para todos nós. Há várias medidas em curso, tanto a nível europeu, e sabem isso tão bem quanto eu, a nível europeu e a nível nacional. Nós, enquanto AP Química, enquanto cluster, estamos a ter, obviamente os nossos associados estão a ter uma participação bastante importante em todos estes mecanismos, de forma a conseguirmos fazer esta transição que tanto necessitamos. Nós, na parte das agendas mobilizadoras e verdes, das agendas verdes, a indústria química, lideradas por empresas de indústria química, representam um investimento em torno dos 2 mil milhões de euros, o que é bastante relevante, mas, obviamente, representa um valor que no final do dia, depois de repartido toda a dotação que existe para esses sistemas, não sabemos se vai ser ou não suficiente. E isso é também um ponto muito importante, é garantir que as empresas são incentivadas, obviamente com os devidos critérios, obviamente com o devido acompanhamento, mas que lhes permite garantir e ajudar nestes primeiros anos de transição, que é, mais uma vez, fundamental. O segundo ponto que nos preocupa e que é fundamental tem a ver com o tempo em que estes processos se iniciam e o tempo que estes processos levam a decidir até realmente entrarem no terreno. Nós sabemos que, por exemplo, na área de energias renováveis, o licenciamento de novos projetos, a sua construção e a sua operacionalização
demora bastante tempo e temos que acelerar, temos que criar condições para que eles possam ir para o terreno mais rápido e que todos nós, membros desta indústria, possamos aceder a energia renovável mais competitiva e mais disponível. Eu foco aqui na questão da disponibilidade, porque hoje em dia nós focamos muito na questão do custo, e é fundamental, mas sem disponibilidade e a pressão que vai haver para ter energia, e aqui Sines é um exemplo muito prático disso, de ter energia renovável, seja de que origem for, disponível nas quantidades que são necessárias para acompanhar esta transição, muito todos temos que fazer para que isso seja possível nos próximos 5, 10 anos. E há um caminho muito relevante a fazer, portanto isto é um ponto que às vezes parece, na minha opinião, algo descurado e que tem que ser tido em conta de uma forma clara, porque senão vamos olhar para trás daqui a 5, 6 anos e vamos ver que as empresas podem ter feito o seu caminho na parte processual, mas se não têm acesso a esta energia, mais uma vez, em quantidade necessária e a um preço competitivo, não vamos conseguir fazê-lo. Portanto, é mais um alerta que eu deixo e para nós, indústria química, isto é totalmente fundamental. Duas sugestões, já fui falando disto, se o incentivo é ou não adequado. Pensamos que sim, num primeiro momento, vamos ver como é que ele é operacionalizado, a rapidez e os critérios e, obviamente, aquilo que eu também já disse, toda a parte do enquadramento para que permita que tudo o que está na envolvente e que é fundamental para fazer esta transição, a relação entre agências, a Direção-Geral de Energia, a APA, Instituto de Conservação da Natureza, todo este envolvimento é feito e que possa fazer com que os projetos avancem e permita que as empresas tirem partido disto. Isto é fundamental, mais uma vez, não é um capricho nacional, é criar as condições de competitividade parecidas com o que temos em Espanha e o que temos no centro da Europa, porque grande parte das empresas que pertencem ao nosso cluster, obviamente, competem no mercado internacional e não no mercado nacional e, portanto, nunca podemos fazer apenas uma comparação nacional, temos que sempre fazer uma comparação nos mercados onde competimos e onde temos que ter as mesmas armas para ter sucesso. E deixo-vos com esta frase, estamos num momento de transição, num momento de crise, mas seria terrível não o aproveitarmos e, portanto, cabe-nos a todos nós, e a AP Química empreenderia, ou em primeiro lugar, dinamizar esta mudança e aproveitar os momentos de disrupção. Os momentos de disrupção não são ameaças, são oportunidades, e é por aí que temos que encarar, e a AP Química tudo fará para que os seus associados possam fazer este caminho o mais rápido possível e da forma economicamente mais vantajosa para todos, para a sociedade e, obviamente, para cada uma das empresas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Delgado, pela sua intervenção. E ainda sobre o mesmo tema das energívoras, das indústrias energívoras, perdão, no contexto da transição energética, compete-me agora convidar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, o Dr. João Galamba, a fazer a sua intervenção. Então, boa tarde a todos. Eu tinha um discurso, mas não vou fazer, e, portanto, posso-me enganar nos cumprimentos porque não trouxe a cábula, mas farei o meu melhor. Queria agradecer ao Filipe e a toda a sua equipa pelo convite para aqui estar, à Adral, ao Sr. Presidente da Câmara de Sines, ao Sr. Presidente da Câmara de Santiago de Cacém, aos demais autarcas aqui presentes, também todas as empresas aqui presentes. Vim sem papel, apesar de ter um papel escrito para ler, porque esta semana e os acontecimentos dos últimos dias têm sido tão transformadores que achei que ter um discurso escrito não faria jus ao dinamismo e à transformação dos momentos que estamos a viver. Então, vai de improviso. A transição energética é, como toda a gente sabe, um compromisso muito forte do governo português. E fazemo-lo
não o fazemos por razões altruístas, nem porque queremos salvar o planeta, embora também queiramos salvar o planeta. Fazemos-lo porque a transição energética é, na opinião do Ministério do Ambiente, a maior oportunidade de desenvolvimento industrial e tecnológico que o nosso país teve nos últimos tempos e provavelmente alguma vez terá. E, portanto, Portugal tem esta vantagem competitiva, digamos assim, que o grande desafio da nossa era, a combate às alterações climáticas, para Portugal não é um ónus, não é um custo que nós temos de enfrentar, é uma extraordinária oportunidade que nós temos de nos desenvolver, tirar partido dos nossos recursos energéticos e corrigir um conjunto de desequilíbrios e de déficits históricos de Portugal. Como disse o meu colega de governo, o Eurico, Portugal perdeu o comboio das revoluções industriais anteriores. Portugal foi sempre um país pobre em termos de recursos humanos e materiais. Portugal foi sempre um país pobre, dependente, importador, frágil, à margem das principais tendências e das principais transformações dos últimos 2 séculos. A grande diferença do momento que vivemos hoje é que o momento que vivemos hoje cria uma oportunidade de transformar tudo aquilo que eu acabei de referir no seu exato oposto. Portugal não é hoje um país pobre em recursos, é um país rico em recursos. Tem-nos todos, que importa para a transição energética. Portugal não é hoje um país periférico, é um país central e que lidera muitos destes processos, já com um currículo e com, portanto, não é só de falar, fizemos coisas que são reconhecidas internacionalmente em todas as áreas. E temos, de facto, uma oportunidade única, porque para nós a incorporação de renováveis nos nossos múltiplos sistemas produtivos, e não falo apenas aqui na produção de eletricidade, mas na indústria química, em todas as áreas industriais, nós temos, de facto, a capacidade de termos recursos que poucos países têm e, portanto, encarar este desafio das transições climáticas. Eu não quero desvalorizar o desafio, não quero aqui sugerir que são favas contadas, que é fácil e que fazemos isto com uma perna às costas, mas temos, de facto, condições únicas que outros países não têm. E isso permite-nos, de facto, olhar para este desafio com otimismo e com uma convicção de que ele é inequivocamente uma oportunidade para nós, uma oportunidade económica. Nós temos, ainda esta semana, estive num evento organizado pelo Future Energy Leaders, onde analisávamos o chamado trilema da transição energética, ou seja, a questão da segurança de abastecimento e da sustentabilidade energética dos sistemas de energia, a questão da equidade e da acessibilidade dessa mesma energia e a questão da sua sustentabilidade ambiental. Para Portugal, este trilema não é um trilema. Um dilema pressupõe alternativas e escolhas e trade-offs, e que para ter um bocadinho mais de um temos de ter um bocadinho menos do outro. Os dilemas são isso mesmo. São desafios que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, profissional, política e que não permitem uma solução evidente de tudo o que está em causa. E, portanto, tem que fazer escolhas e, portanto, exigem sacrifícios e têm custos, implicam perdas. Ora, porquê é que eu não considero o trilema da transição energética um verdadeiro trilema? Porque ele, na realidade, não apresenta ao país o conjunto de escolhas trágicas em que o país terá que optar, ou pela segurança de abastecimento ou pela equidade, ou pela segurança de abastecimento e pela equidade, mas não pela sustentabilidade, ou pela sustentabilidade e pela equidade, mas não pela segurança de abastecimento. Para nós não é um trilema. São um conjunto de desafios que temos toda a capacidade para superar e Portugal tem, se calhar, condições únicas para, pegando neste chamado trilema, que para outros países é verdadeiramente um trilema, e se não mesmo uma tragédia, olhar para eles como desafios, que obviamente difíceis e que teremos que superar, mas para os quais a transição energética apresenta a solução para compatibilizar os três. Nós temos, de facto, a possibilidade de ter uma política energética industrial que conjuga a dimensão da segurança de abastecimento nas suas múltiplas dimensões, a questão da equidade no acesso aos produtos energéticos nas suas múltiplas dimensões e a questão da sustentabilidade ambiental, à que eu acresceria a sustentabilidade económica, a sustentabilidade do emprego, dos salários e do desenvolvimento em geral do nosso país. E, portanto, esta é uma oportunidade única
E, na perspectiva do Governo, é uma oportunidade que agarramos com todas as forças e nas quais nos empenhamos profundamente. E, portanto, é neste enquadramento que o Governo olha para Sines, olha para este evento e olha para os acontecimentos dos últimos dias, nomeadamente para a apresentação hoje das agendas mobilizadoras, ontem e hoje. Eu digo hoje porque hoje foi o dia da energia, na qual eu incluo também a química. Ontem perguntava-me um jornalista se eu não achava que mais de 50% das manifestações de interesse nas agendas mobilizadoras para a indústria, se não seria excessivo, e se não configurava um desequilíbrio. Ao que eu respondi imediatamente, nem pensar. Estranho seria se não fosse assim. Isso sim seria um desequilíbrio. Não faria sentido, estamos a falar em agendas mobilizadoras transformadoras para o futuro da economia portuguesa, num contexto de transição energética e em que a esmagadora maioria dos projetos apresentados não tivessem, de alguma maneira, relação com esta agenda. A grande diferença, e aí faço aqui um meia-culpa porque não a disse à jornalista, devia tê-lo dito, não é que a esmagadora maioria das agendas seja de projetos da energia. É que nesses projetos esteja uma esmagadora de empresas que tradicionalmente não são conotadas com a energia. Essa é que é a verdadeira diferença. Não é que a Galp tenha apresentado projetos, que era natural que o fizesse, e são muito bem-vindos. Não é que a EDP tenha apresentado projetos, são muito bem-vindos. Não é que a RENO tenha feito, são muito bem-vindos. É um conjunto de empresas portuguesas que a generalidade dos portugueses e, pelos vistos também, dos jornalistas portugueses, e é normal, porque é de facto uma mudança muito significativa, que não são tradicionalmente conotados com a energia, apareçam agora associados a projetos, em termos gerais, de energia. Isto só mostra uma coisa, que de facto a energia e a transição energética são elementos transversais do desenvolvimento do nosso país e que são catalisadores, não só dos chamados processos energéticos tradicionais e das empresas que lhes estão associados, mas também de um conjunto de outras empresas, na qual a AP Química e todas as suas associadas, mas não só, tem uma grande relevância. E, portanto, se há algo que se percebe facilmente destas candidaturas às agendas, do momento que vivemos, da transversalidade da descarbonização, em que empresas tradicionalmente não tinham, se calhar, na sua prioridade de portfólio de investimentos para os próximos anos, investimentos em energia, hoje têm de o ter, sob pena de não sobreviverem. E, portanto, hoje, de facto, a descarbonização e a energia são transversais e devem ser, na nossa opinião, encaradas transversalmente como oportunidades de qualificação do tecido económico, de subida na cadeia de valor e de transformação significativa da nossa economia. Já agora, uma pequena parte, se me permitem, eu embirro profundamente com a palavra reformas estruturais, porque acho que elas notam mais uma forma de pensamento mágico. Existem vários pensamentos mágicos em diferentes áreas políticas, este é mais um deles. A ideia de que, clicando uns botões, fazendo umas coisas, rasgando umas, desregulando outras, um choque fiscal aqui, um choque fiscal ali, não querendo omitir, querendo mesmo ser neutro em relação a esses debates, há uma coisa que eu sei, reformas estruturais é isto. Isto é uma reforma estrutural. Não é? O país olhar para a energia como uma oportunidade industrial, como uma oportunidade para deixar de importar isto ou aquilo e passá-lo a produzi-lo cá de forma mais competitiva e mais sustentável, isso é uma reforma estrutural. Ter a Bondalti, que sempre importou amoníaco e outras matérias-primas, a pensar no seu negócio, na sua atividade, como é que pode substituir importações, desenvolvendo capacidades industriais, substituindo aquilo que importa e no qual é tomador passivo para alguém que substitui por produtos que ele próprio faz e que exporta, ou quem pensa na Galp, que sim, tem uma grande refinaria, mas o que fica em Portugal é a margem dos produtos, porque somos a Galp e a refinaria de Sines são dos maiores exportadores do país, mas também dos maiores importadores do país. E isto que acabei de dizer sobre a Galp e sobre a Bondalti aplica-se à Sonai, que consome metanol, e a um conjunto de outras empresas, e, portanto, a mensagem que eu queria aqui deixar é a transversalidade do momento transformador para todas estas indústrias e de que o país precisa desesperadamente. Nós precisamos de deixar de ter conversas de sexo dos anjos, como é que fazemos o choque daqui, a reforma dali, e como é que o país ganha um desígnio. O país tem um desígnio. A descarbonização é um desígnio. Não é um desígnio deste ou daquele setor, é um desígnio transversal. O têxtil pensa na descarbonização, a química pensa na descarbonização, o automóvel pensa na descarbonização, a metalomecânica pensa na descarbonização, a agricultura pensa na descarbonização. Nós poucas vezes tivemos esta oportunidade, de facto, de ter um momento tão agregador, tão mobilizador,
tão transversal, tão transformador, no qual Portugal tem uma vantagem competitiva ímpar e que tem de agarrar com todas as forças. E é isso que nós estamos a fazer, e é isso, em particular, na minha área, na Secretaria de Estado da Energia e no Ministério do Ambiente, estamos a fazer. Como o Sr. Ministro do Ambiente tem dito muitas vezes, tradicionalmente esperava-se que do Ministro do Ambiente fosse agnóstico em relação ao crescimento económico. Isso era para os outros. Nós tratamos de outras coisas. Acontece que essa visão tinha como consequência a relativa irrelevância do Ministério do Ambiente neste aspecto, estaria à margem destas dinâmicas, uma lógica de confronto com outros ministérios, onde a economia tratava do crescimento e do emprego e o Ministério do Ambiente o máximo que podia fazer era dificultar a vida ao Ministério da Economia na criação de investimento e emprego. E a transição energética também cria esta oportunidade de o Governo se reorganizar, das diferentes áreas governativas colaborarem entre si e dos projetos que o Eurico todos os dias trata na internacionalização, ou que o Ministro Pedro Cisa Vieira ou que o Secretário de Estado João Neves tratam na economia, ou que nós, o Ministro do Ambiente, eu próprio e os outros Secretários de Estado do Ministério do Ambiente, de repente olhem uns para os outros e perceberem que os projetos do Eurico são os nossos projetos, os meus projetos são os projetos do Eurico, os meus projetos são os projetos do Ministro Pedro Cisa Vieira e vice-versa. E, portanto, que há aqui, de facto, uma transversalidade que não obriga apenas, como se viu hoje nas agendas apresentadas, a colaboração entre as empresas, que é muito importante e, obviamente, saudamos que essa colaboração exista entre empresas e centros de investigação e universidades, grandes empresas, pequenas empresas, startups e empresas estabelecidas. Toda essa dinâmica é muito importante. Mas não é menos importante a dinâmica interna que se cria um governo, em que olhamos uns para os outros e percebemos que as agendas são convergentes. Que, embora o Eurico trate de uma perspectiva um pouco diferente da minha, tratamos das mesmas coisas. E que o que interessa ao Eurico interessa a mim. E o que interessa a mim interessa ao Ministério da Economia. Porque, de facto, esta é uma agenda transversal. E essa é da maior importância e não tenham uma única dúvida. O Governo está coordenado, empenhado e articulado na promoção desta agenda. Falando especificamente de Sines e um pouco mais concretamente dos projetos e das dinâmicas em curso. E remetendo agora um pouco à minha área, dizer o que estamos a tentar fazer para tornar tudo isto possível. Nós rejeitamos a dicotomia que normalmente existe muito nos debates políticos e parece-nos que, sobretudo no momento atual, é prejudicial ao país. A dinâmica o Estado de um lado e as empresas do outro. Se há alguma coisa que a transição energética também nos ensina é que essa dicotomia é negativa. Seja na versão hiperliberal das empresas sozinhas sem o Estado, seja na versão hiperestatista do Estado sem as empresas. O que é que precisamos dos dois? Articulados, olhando para o mesmo futuro, cada um com as suas competências, habilitações e capacidades, mas articulando agendas, trabalhando em conjunto, mobilizando, promovendo articulação, colaboração, as empresas em conjunto pedirem ao Estado que faça isto ou aquilo, o Estado pedindo às empresas que se articulem para isto ou aquilo, que otimizem estratégicas, que se coordenem, porque, de facto, em todas as áreas de atividade, a colaboração gera sempre resultados muito positivos, mas em áreas verdadeiramente transformadoras, nascentes e que estão agora a emergir, a colaboração é determinante e tem quase um significado ontológico. É da colaboração, da partilha, da articulação, da coordenação que, na nossa opinião, surge em grande parte destas dinâmicas e que se pode criar sustentabilidade e capacidade de concretização para estas mesmas dinâmicas. E, portanto, só uma coisa que eu posso dizer, neste ambiente generalizado de transformação acelerada, é que colaboremos todos como estamos a colaborar. O Estado fará o seu papel, sempre muito próximo das empresas, porque isto não se faz nem contra as empresas, seguramente, mas também não se faz deixando as empresas sozinhas, sem um papel estratégico de articulação, mobilização. O Estado tem aqui um grande papel. Tem um grande papel, obviamente, a definir o enquadramento legal e regulatório que depois permite e viabiliza todos estes projetos. Ontem foi um dia muito importante para o setor elétrico nacional, com a aprovação em Conselho de Ministros do diploma do setor elétrico nacional, que atende a muitas das temáticas que foram hoje já aqui referidas nas várias intervenções e, em particular, da AP Química. Damos grande atenção ao autoconsumo industrial, com a dispensa de parecer caso a caso para um conjunto de projetos que estavam a marinar há meses. Ainda hoje temos um na Póvoa de Santaria, na antiga Solvay, agora a ICAM, que está há vários meses, um projeto solar.
Estamos a tratar de todas essas situações e o diploma ontem aprovado toca em todas as matérias do setor elétrico, não é demasiado longo para eu agora dedicar muito tempo a isso, mas para estas dinâmicas que hoje foram aqui faladas, para o papel do setor químico português na sua conversão na descarbonização e na capacidade de produzir novos produtos, na mobilidade pesada, no hidrogénio, todas estas áreas que aqui hoje falámos e que ainda vão falar a seguir, o diploma ontem aprovado dá um enorme contributo e foi com enorme satisfação que, apesar de termos feito uma maldade às empresas, que foi dar apenas 14 dias para a consulta pública, as empresas, todas, as grandes, as pequenas, as médias, até pessoas a título individual. Houve uns comentários de uma Ana Costa e de um Paulo Silva, que eu não faço a mais pequena ideia quem sejam, que foram muito úteis, exaustivos. Foi alguém que teve dias e dias a olhar para o diploma e que fez comentários artigo a artigo. E nós lemos-los todos, 24 sobre 24, acho que acomodámos praticamente tudo o que nos foi sugerido e, portanto, foi uma consulta pública que deu verdadeiramente gosto a quem legislou, porque vimos pessoas que se interessaram pelo diploma, que o leram a fundo, que estudaram as suas insuficiências, o que não estava lá e que devia estar, o que estava mas que não estava bem, o que estava e que estava errado, e apresentaram-se de forma muito qualificada e o Governo, de facto, ouviu, incorporou. E acho que o diploma que saiu ontem saiu muito melhor da consulta pública do que entrou, e as consultas públicas servem para isto, de facto, para ajudar o Governo a legislar melhor. Ouvir o setor, obviamente não é garantido que aceitemos tudo, mas por acaso neste caso aceitámos bastante, a convergência era significativa e assinalável mesmo com o Governo e com o legislador, e portanto temos um diploma hoje aprovado do Sistema Elétrico Nacional, plenamente integrado e alinhado com os objetivos de descarbonização do setor elétrico, mas também do setor químico, do setor eletrointensivo e de todas as áreas que a transição energética permite. Queria falar um pouco agora de Sines e da lógica dos clusters. Hoje foi um dia muito importante. Eu, quando vinha de Lisboa para cá, com poucas falhas de internet, não sei se está aqui alguém da zona ou da área das telecomunicações a dizer que está melhor a cobertura nos carros, já dá para ver vídeos em viagens de mais de 2 horas, dentro do limite de velocidade, não passámos os 120, 130, vá lá, mas consegui quase sem interrupções. E devo dizer-vos que se ontem, esta semana foi um dia feliz para um secretário de Estado da Energia. Lançámos o leilão de solutal flutuante no final da passada semana, encerrámos o pego com paz social e com garantia de projetos transformadores para a região. À tarde, lançámos a primeira pedra do leilão com a tarifa mais baixa do mundo. Ontem, aprovámos o diploma do setor elétrico nacional e eu já estava em êxtase. Hoje, quando vinha para Sines e estava a ouvir a apresentação de vários projetos das agendas mobilizadoras, já estou para além de adjetivos que posso aqui pronunciar. Portanto, se ontem estava em êxtase, hoje, pronto, estava um pouco mais que em êxtase. E é verdadeiramente empolgante vir durante 1h30 e assistir à Galp, à Bondalti, à Fusion Fuel, à REN, à Simoldes, à DST, não sei se me falha aqui agora algum nome, à Prio, a apresentar a visão deles e os projetos que têm na sequência de todas estas coisas que eu aqui disse. E acreditem que para um português que é secretário de Estado da Energia e que se empenhou a fundo em todos estes projetos e que se empenhou a fundo em que a legislação tornasse possível estes projetos e que se empenhou a fundo que o Governo se articulasse entre si para tornar possível estes projetos, ver as empresas que se uniram em consórcios de grande dimensão, com universidades, com centros de investigação, com empresas grandes, empresas pequenas, a apresentar projetos que, a serem todos concretizados, vão mudar de facto a face do nosso país, é um momento de grande satisfação e entusiasmo de ver a adesão do tecido económico português, na sua pluralidade, a esta dinâmica e mostrar que têm projetos extraordinários e verdadeiramente transformadores para as suas áreas e para o país e que vão mudar a face da economia de Portugal. E, em particular, em Sines. Em relação a Sines, foram apresentados hoje, se não me engano, 3 projetos. O da Galp, para a refinaria, que inclui também uma componente, para além daquilo que já foi anunciado, não vou aqui repetir, mas todos os temas dos combustíveis renováveis, biosintéticos,
o projeto da Fusion Fuel, o projeto da Repsol, hoje apresentado aqui de manhã, que é inteiramente complementar e enquadra-se em toda esta lógica, e, acho que está aqui o João Conceição da REN, foi com enorme satisfação que ouvi a apresentação do Pedro Furtado sobre o projeto da REN para criar as infraestruturas necessárias para tornar estes clusters e este novo cluster verde, que será no futuro o que Sines irá ser, ver a REN a desempenhar o papel que lhe cabe, que é de facto um enabler de terceiros. A REN é um mediador, não é? A REN cria condições para que consumidores e produtores se encontrem nas redes elétricas, nos gasodutos, e o projeto da REN para Sines é um projeto transformador e, de facto, agregador dos diferentes projetos. Não é um projeto para a Galp, não é um projeto para a EDP, ou para a Fusion, ou para a Repsol, é um projeto para Sines. É um projeto para o cluster industrial para Sines, que serve os projetos que já manifestaram interesse, ou que já cá estão e que querem mudar, ou que ainda não cá estão e querem fazer, ou que ainda nem sequer pensaram em vir para cá, mas que depois disto tudo, se calhar, pensarão em fazê-lo. E, portanto, valorizamos muito o projeto da REN hoje apresentado para infraestruturar a Sines, e até, imagino, já há pouco foi dito que se calhar era interessante alargar também à questão dos dados e à questão da eletricidade. Teremos certamente muito tempo, o João Conceição já está ali a rir, lá está este maluco outra vez a pedir-nos coisas impossíveis, mas pediremos sempre coisas, na aparência impossíveis, mas depois na realidade todas inteiramente possíveis, como sempre. Mas pronto, isto para dizer que o nosso objetivo, de facto, é criar condições para que estes clusters se formem. É com enorme entusiasmo que vemos Sines, como já aqui foi dito pelo meu colega Eurico, que há alguns anos falavam de que era um elefante branco, agora é as pessoas falam de Sines no estrangeiro, quer dizer, eu vou ao Dubai, estive agora recentemente na Coreia, estive no Dubai e em Abu Dhabi, estive em Singapura, as pessoas falam de Sines, perguntam-me como é que se vai para Sines, podemos ir para Sines, quem são as empresas que estão em Sines, qual é a dinâmica que está em Sines, estão a ouvir falar muito de Sines. Portanto, isto está de facto a ter um impacto não apenas nacional e com todos os projetos que se perfilam para cá se instalar ou para transformarem os projetos que já cá têm, mas Sines de facto tem-se tornado num polo agregador. Eu tive agora na minha última viagem ao Dubai, eu fui convidado pela Comissão Europeia para participar. A Comissão Europeia não tem um pavilhão na Expo Dubai, mas fizeram um evento sobre hidrogénio e portos no pavilhão da Holanda e convidaram um país. Convidaram dois, convidaram o país anfitrião, os Emirados, e convidaram um país para além do dono do pavilhão, que era a Holanda, convidaram Portugal. E, portanto, o painel era eu, um membro do governo, a secretária de Estado da Energia da Holanda, a comissária para a Energia, um representante do governo emirati e o diretor-geral do IRENA. Não havia mais nenhum governo, com o Porto de Roterdão. E em cada pausa de cigarro que fazia, havia sempre alguma empresa holandesa, e o CEO do Porto de Roterdão veio falar comigo e disse-me que Roterdão neste momento está muito empenhada em garantir que Roterdão mantém o seu ativo principal, não é? Que é um hub estratégico de importação de um conjunto de coisas, nomeadamente combustíveis, e estão a tentar transformar as várias relações que têm em múltiplas cadeias de abastecimento de hidrogênio. E o CEO do Porto de Roterdão disse-me, temos parcerias com muitos países, mas a nossa escolha para começar tudo isto é com Sines. É em Sines que queremos fazer o nosso projeto piloto de hidrogênio líquido, porque é com Sines que queremos testar a maioria das coisas que depois queremos generalizar ao resto do mundo. E, portanto, Sines é o nosso parceiro primordial. Isto mostra bem o papel que um porto, que há uns anos diziam que era um elefante branco, pode ser agora um tigre cor-de-rosa, ou seja, um bicho raro e muito desejado, que é o que todos queremos que Sines seja, e todos achamos que Sines tem condições para ser. Podem ter a certeza que, do ponto de vista do Ministério do Ambiente e da Política Energética, tudo faremos para que Sines tenha o enquadramento legislativo e regulatório que lhe permita desenvolver estes projetos, as infraestruturas necessárias para desenvolver estes projetos, as infraestruturas necessárias para que estes projetos cresçam, e já agora acrescento que pedi à REN para incluir no pedir-te, desculpe, João Conceição, estar sempre aqui a nomear-vos, não é para vos provocar, é só para vos incentivar. Pedi à REN tem há muitos anos, no pedir de gás, um projeto de bunkering para GNL. E nós pedimos à REN para incluir no pedir-te que ia apresentar, e que apresentou a semana passada, se não me engano,
também a possibilidade de avaliar o bunkering GNL, mas em multifuel, ou seja, incluindo também a amónia e o metanol, porque, como se viu, aliás, hoje, também nas agendas e nos vários projetos apresentados, e como se tem vindo no que tem acontecido nos últimos tempos, a Maersk está fortemente empenhada no metanol, portanto, tivemos há pouco tempo uma coligação de fortes consumidores, os principais clientes mundiais do transporte marítimo, a exigir aos seus fornecedores alternativas verdes, a Maersk, não foi acho que foi a IKEA, foi um conjunto de empresas, 5 ou 6 grandes empresas mundiais, que exigiram aos seus fornecedores, tanto de transporte marítimo, de carga, que lhes fornecessem alternativas verdes e que apostassem a sério no metanol e na amónia, e não parece haver nada mais adequado do que, para além de todas as infraestruturas que tornam viáveis estes projetos, esqueci de falar da Madoca, que também aqui está, muito importante na complementaridade, com projetos da amónia que jogam muito bem com um conjunto de outros projetos aqui já existentes em Sines. Um dos grandes desafios em Sines, este é aliás um desafio que eu tenho sentido como Secretário de Estado da Energia. Eu, como tive muito tempo na área de orçamento e finanças, era sempre como é que atraímos investimento. Não é? Temos que nos ajoelhar, dar cambalhotas, balões às cores. Como é que a gente faz para atrair? Agora, eu, como Secretário de Estado da Energia, tenho o desafio, como é que eu giro, compatibilizo o investimento que já cá temos. Portanto, a energia não tem necessidade nenhuma de ir à procura de investimento. O investimento já cá está. O desafio é mesmo escolher os melhores investimentos, torná-los compatíveis, criar condições para que eles possam acontecer, pensar nas infraestruturas necessárias para os tornar viáveis e não tanto atrair. Isto é, de facto, uma mudança estrutural, até para mim, pessoalmente, que estava sempre na... Como é que a gente atrai investimento? Esta realidade é, para mim, uma novidade, mas uma novidade bastante positiva. Já percebi que não é preciso, o que muito me facilita. Mas pronto, para terminar, queria só dizer que, da parte do Ministério do Ambiente, a descarbonização é crescimento económico, é desenvolvimento, investimento e emprego, e, portanto, da parte do Ministério do Ambiente, contarão com todo o nosso apoio para ajudar a viabilizar todos estes projetos, criar condições para que eles possam crescer, e é isto, contem connosco, da mesma forma que nós contamos convosco. Obrigado.